Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Paz seja com todos. Amém? Amém. Glória a Deus. Mais uma vez na presença do Senhor, na casa de Deus. Amém? Louvamos a Deus por isso. Convido a igreja a abrir a palavra do Senhor no Salmo 121. Amém? Aleluia. E a palavra de Deus nos fala assim, no Salmo 121. Elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal,
guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Esse salmo tem como título: Deus, o fiel guarda dos homens. Nós sabemos que esse Deus cuida de nós. Ele está atento, Ele não dorme, não dormita, não cochila. Deus está atento. E nós temos a graça, a misericórdia dEle para cuidar de nós. Damos graças a Deus por isso, né? É maravilhoso. Começamos o culto já dependendo do Senhor, mas sabendo que Ele está presente, que Ele está aqui. Isso é maravilhoso, amém? Vamos orar então, para depois louvarmos ao Senhor. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça e vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, te damos graças, Senhor, por mais uma vez estarmos na tua casa, na tua presença, Pai. Que essa noite seja noite de bênção para meu irmão, para minha irmã, Senhor meu Deus, que está aqui, e também aquele que está em sua casa. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, que a tua graça permaneça conosco, Senhor. Que o Senhor nos alcance, que a sua misericórdia, Senhor, nos alcance. Que o seu amor, que é tão maravilhoso, também nos alcance, Senhor. E que o Senhor possa aceitar o nosso louvor como cheiro suave ao trono da graça. Senhor, faz, meu Pai amado, faz de nós instrumentos, Senhor meu Deus. Usa-nos, Senhor, que possamos ser usados esta noite, Pai, e ousados para falar da tua palavra, para ouvir a tua palavra, para obedecer a tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Fica conosco, Pai amado. Abençoa-nos, Senhor meu Deus, e aceita o nosso louvor. Aceita o nosso coração que está, Senhor meu Deus, dedicado a ti nesse momento. Abençoa esses momentos na tua presença e nos dá a tua graça, em nome de Jesus. Agradecemos, amém e amém. Louve ao Senhor com palmas, em nome de Jesus, amém. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Santo é o nosso Deus, aleluia. Boa noite, que a paz seja com todos, amém? Vamos louvar ao Senhor? Aleluia.
Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Santo Senhor. Só pra te adorar e fazer o seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Diga só pra te adorar. Só pra te adorar e fazer o seu nome grande e te dar o louvor que é devido.
Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Porque tu estás comigo, praga alguma
ti eu cantarei, exaltarei teu nome, exaltarei teu nome, louvarei ao grande Criador, poderoso Deus, a ti eu cantarei, exaltarei teu nome, exaltarei teu nome, a tua santidade enche o meu ser, Rei dos reis, Senhor dos senhores, exaltarei, exaltarei teu nome, a tua santidade enche o meu ser, Rei dos reis, Senhor dos senhores, exaltarei, exaltarei teu nome, diga, exaltarei, exaltarei seu nome. Exalte o Senhor, engrandeça o nome dele. Aleluia, glória a Deus, santo, santo é o Senhor. A ti toda honra e toda glória, Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, graças a Deus, aleluia. Vamos continuar louvando o Senhor agora com as nossas ofertas, os nossos dízimos. Eu gostaria de ler aqui apenas uns 2 versículos aqui, 3 versículos eu vou ler, em 2 Coríntios 9, 6, 7 e 8, amém? 2 Coríntios 9, 6, 7 e 8, a palavra do Senhor fala para nós assim, é sobre a sementeira e a colheita, né? Então, e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Amém? Até aí, vamos até aí. Amém? Glória a Deus. Eu quero dizer para você que se você está em casa e também quiser ser um dizimista da casa de Deus, ser um ofertante, você pode mandar o seu dízimo, né? Fazer através do Pix, né? Que está no endereço ali no e-mail da igreja, né? Está bem aqui embaixo, né? Então você pode ser já digo assim, um dizimista fiel, alguém que também contribui para que essa obra esteja com a porta aberta, esteja essa luz, a água, tudo funcionando, as pessoas aqui, a internet funcionando, que é muito importante, que chega na tua casa, chega no teu lar, e você pode ouvir a palavra do Senhor, você pode louvar o Senhor conosco. Então, se você quiser ser um colaborador, quiser ser um dizimista, faça isso, mas coloque lá se é dízimo no Pix ou se é oferta, tá bom? A gente agradece. Vamos orar então. Tem algum dizimista, tem algum ofertante essa noite? Vamos orar e vamos agradecer a Deus por tudo, amém? Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, te damos graças, Senhor, meu Deus,
porque sabemos que o Senhor tem sustentado, tem cuidado de nós, tem nos dado, Senhor Deus, a provisão que precisamos. O Senhor é o dono do ouro e da prata, eu sei que o Senhor não precisa, mas a tua obra tem que ser feita aqui na terra, Pai, e nós estamos aqui trabalhando para que isso aconteça. Meu Deus e meu Pai, abençoa cada irmão, cada irmã, Senhor, meu Deus, que está em casa, que vai colaborar, aqueles que aqui estão, Senhor, que sejam alcançados e abençoados por Ti, que em nome de Jesus haja prosperidade, haja bênção em seus lares, em o nome de Jesus. Abençoa os dizimistas, Pai amado, cumpre na vida deles a Tua palavra, Senhor meu Deus, cumpre o que está escrito, Pai amado, amém? Em nome de Jesus eu Te agradeço, amém e amém, Senhor, amém? Vamos chamar a nossa pregadora essa noite, nossa irmã Márcia vai ser a nossa pregadora, né? Amém, glória a Deus. Pode passar para cá, irmã, eu quero orar por você, amém? Vamos estender as mãos para frente, amém? Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, aqui está nossa irmã, Senhor meu Pai, para trazer a palavra para nós essa noite, Pai. O Senhor já falou com ela, já está no coração dela, está, Senhor meu Deus, dentro dela, Senhor meu Deus, já digo, semeada essa palavra também, Senhor. E eu sei que agora ela vai frutificar através das nossas vidas, Senhor. Por isso dá, Senhor meu Deus, a ela, Pai amado, a unção do Teu Espírito Santo, e sobre nós também derrama, Senhor, para que entendamos a palavra e para que vivamos essa palavra em o nome de Jesus. Nos abençoa neste momento, Pai, é o que eu Te peço, amém e amém, Senhor. Deus abençoe. Boa noite, igreja, paz seja convosco, amém? Eu gostaria de abrir a palavra em Deuteronômio, capítulo 8. Versículo 1 até o 3. Diz assim: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Amém? Eu vou orar agora. Pai, eu Te agradeço pela Tua palavra, Te agradeço, Senhor, porque nós temos uma bússola, uma direção através da Tua palavra. Que nessa noite, Senhor, o Senhor venha com o poder do Teu Espírito Santo sobre cada um que vai ouvir a Tua palavra, Senhor. E assim como está lá nas parábolas de Jesus, que nós possamos ter uma terra fértil, Senhor, aonde a Tua palavra será lançada, e que essa palavra vai ser germinada e vai, Senhor, dar frutos e frutos para a vida eterna, Senhor. Usa-me, Senhor, como um canal, usa minha voz, que o Senhor possa falar através de mim. Em nome de Jesus eu Te agradeço e Te louvo. Amém? Deixa assentar. Glória a Deus. Eu queria ler também, além dessa palavra, já de imediato, uma palavra que está em Êxodo, no capítulo 13, no versículo 17 e depois o 18, só para a gente poder entender em que momento que estava essa palavra onde o Senhor falou com Moisés. Então diz assim: tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito.
Amém? Então, o povo de Israel, ele ficou cativo no Egito por 430 anos. E ali Deus preparou Moisés, né, para que Moisés levasse esse povo libertos pelo Egito, do Egito para o mar. Do Egito, eles foram caminhando pelo deserto para até chegar na terra prometida. E aí nós lemos lá o porquê que eles, né, nós lemos lá em Deuteronômio, o porquê que eles foram caminhando pelo deserto. E aqui nós lemos agora em Êxodo, dizendo que o povo, ele poderia ir por um caminho mais rápido, eles chegariam à terra prometida mais rápido. Mas por causa dessa guerra que tinha lá, para que o povo não se assustasse, para que o povo não voltasse atrás, o Senhor fez com que eles fizessem uma volta pelo Mar Vermelho, né? Então hoje eu vou falar sobre o deserto, né? É o tema da minha pregação, né? Então eu fui pesquisar para saber como que funciona, né? Como que é um deserto. O deserto, né, é um lugar que tem muito pouco animal, muito pouca planta, né? É um solo que ele não é fértil. Então é um lugar difícil. E eu começo a imaginar aquela multidão de pessoas, né? Quando Deus mandou José para o Egito para que preparasse o povo dele, José foi na frente, e depois, quando teve a fome, foi chamada a família depois de José, e eles foram em 70 pessoas, eram 70 almas, né? Que nós aqui acompanhando em Gênesis fala que eram 70 almas, e depois essas 70 almas se multiplicaram e era uma multidão de pessoas que saíram do Egito. Então essa multidão de pessoas, com idosos, com criança, com gado, né? E eu fico imaginando aquele povo todo indo, caminhando pelo deserto. Como difícil foi essa caminhada, né? Então o deserto é um lugar que é muito inóspito, né? Muita areia, muita rocha, pouca vegetação. Então é um lugar difícil de ficar. Inclusive a parte da climática, ele faz 40 graus durante o dia, muito calor, muito sufocante, e à noite ele chega a baixar para 0 graus, e à noite é muito frio. Então você imagina o povo de Deus nesse lugar, em cabanas, em barraca, acampando. Não foi fácil, era um lugar difícil, né? E o Senhor tocou no meu coração, o Senhor me deu uma palavra em Oséias, que lá em Oséias, no capítulo 2, versículo 14, se você quiser acompanhar, que foi a palavra que Deus me deu, foi essa palavra em Oséias. E daí depois que Ele me deu essa palavra em Oséias, eu fiquei... o Senhor me dá versículo, eu tenho em casa um quadro branco. Quando Ele me dá o versículo, eu anoto no quadro branco e eu deixo lá o versículo que o Senhor me dá. E todo dia eu olho aquele versículo, e aquilo o Senhor foi trabalhando no meu coração. E daí, né? Aí lá em Oséias, se você quiser acompanhar na Bíblia, no capítulo 3, o versículo 14, fala assim, ó: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. E aquilo ficou no meu íntimo, todo dia eu olhava aquela palavra, e o Senhor falou no sentido de a levarei ao deserto, e lá no deserto eu falarei contigo. Então foi uma coisa assim muito que o Senhor foi trabalhando no meu coração. E depois, de repente, assim veio, eu comecei a estudar a respeito dessa palavra que o Senhor me deu. E daí eu fui lá em Deuteronômio, Deus fala o motivo
por que ele te coloca no deserto? E daí eu fui ler em Deuteronômio, que eu já li no início, né? Você viu, ó, o deserto é lugar do quê? O Senhor te leva para o deserto, não é você que vai. O Senhor levou para o deserto. E lá no deserto, o Senhor, Ele te humilhou. Ele vai quebrar, você é quebrado no deserto, né? Ele te humilhou para te provar, para saber o que estava no teu coração. Começa aí já, né? Depois ele fala se você guardaria ou não os mandamentos do Senhor. Então ele te humilhou, ele te deixou ter fome. Mais uma característica nossa, né? Primeiro ele quebra você, depois ele deixa você ter fome, porque daí você precisa dele, você precisa se alimentar. E o Senhor fez o que no deserto? Ele deixou você ter fome e ele te sustentou com o maná que vinha dele. Então lá no deserto você não tinha como arrumar comida, não tinha supermercado para você ir. Eu vou lá no supermercado resolver o problema. Não tinha nada para você comer lá. Então um lugar inóspito, um calor, um frio de noite. Aí você foi tratado no deserto. Depois ele te deixou ter fome. E ele te sustentou com maná que nem os teus pais conheciam. Eu imagino hoje aparecer um alimento que ninguém conhece. Você vai comer? Você vai ter não sabe nem que gosto que tem aquilo. Você vai comer? E era o que tinha para comer. Era o maná que Deus mandava. E para te dar a entender que não é só de pão que vai viver o homem, mas da palavra de Deus. Então aqui, se a gente esmiuçar tudo isso aqui, a gente vai encontrar muita coisa. E daí eu fui procurar saber, e daí eu fui lá em Jesus, em Mateus 4. Lá em Jesus, nós vemos lá em Mateus 4, que fala da tentação de Jesus. Amém? Diz assim, ó: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então nós vemos aqui, quem levou Jesus para o deserto? Quem levou o povo de Israel para o deserto? E quem nos leva para o deserto? Então, o pastor Hermes já pregou eu lembro uma pregação que ele falou assim, que o que faz você orar pela tua família? Onde que estava falando sobre a pregação durante a pandemia, e o pastor pregou sobre isso. O pastor falou assim: o que te toca? O que faz você buscar Deus? O que Deus tem que fazer na tua vida para você buscar Ele? E é mais ou menos isso aqui, né? Aqui nós vemos assim, né? Aí eu fui ver sobre Josué e Caleb, foram os únicos que não morreram, que permaneceram, né? Porque Deus mandou os espias. Aqui tem uma outra história que fala dos espias, que eles foram espiar a terra, e daí Josué e Caleb, eles olharam aquela terra, eles viram com os olhos da fé, e o povo voltou tudo reclamando. Imagina, nós vamos naquela terra lá tem gigante naquela terra, o que nós vamos fazer? E agora nós vamos morrer. Tudo eles tinham um problema. E Josué e Caleb não, eles tiveram a fé de que eles iam vencer, que o Deus era maior, que ele ia vencer o gigante, e que lá tinha uva do tamanho enorme que os homens tinham que carregar em várias pessoas. Era tudo diferente, porque realmente era uma terra que manava leite e mel, né? Era uma terra e Josué e Caleb, eles eram jovens na época, e a palavra de Deus nos fala
lá em Números 26:65, que Josué e Calebe foram os únicos 2 que entraram na terra prometida. Aí a gente vê todo aquele povo, só Josué e Calebe que entrou. Por que será? Né? Então assim, o deserto foi um lugar onde Deus falou com o povo, Deus deu os mandamentos para Moisés, deu as diretrizes de como o povo poderia viver, né? Milagres aconteceram no deserto, milagres do maná, Deus mandava o maná, milagre dos codornizes, Deus mandava carne para eles comer, né? Só que houve as murmurações também no deserto. E através das murmurações eu aprendi que quando você murmura, você está dando louvor a Satanás. Você está murmurando, Satanás está aplaudindo. É isso mesmo, é isso aí, continua, fala mesmo, murmura, né? E a murmuração, ela traz consequência. E as consequências foram terríveis, né? O povo reclamava, Moisés orava, Moisés não aguentava mais, Moisés não entrou na terra prometida, porque ele pecou no deserto, por causa do povo. Ele ficou nervoso, era para falar com a pedra, ele bateu na pedra, e daí aconteceu isso, né? Então, eu estava vendo, até comentei com o Júlio, eu fui no posto de saúde, porque eu não usava o SUS, né? A gente usava o convênio médico da empresa dele, então eu comecei a usar o SUS. E a gente vê o povo tá lá, precisando daquilo ali, da consulta, precisando do médico, do remédio, e está reclamando, e está murmurando, e não tem paciência. A moça lá, eu fico vendo lá, está escrito assim, ó, ficha para, senha para consulta, senha para isso, senha para aquilo. As pessoas não lê, as pessoas não olham, as pessoas já vão lá para querer brigar, Então eu estava com essa pregação na cabeça, eu falei, mas o Deus está mostrando realmente, o povo murmura e colhe maldição, né? Então nós vemos aqui que no deserto, né, ali o povo no deserto, eles ficaram dependentes de Deus, porque eles não tinham condições deles mesmos fazer as coisas, né? Não tinha carne, não tinha pão, não tinha nada, e eles dependiam de Deus, até para tomar água dependiam de Deus. Então é essa dependência que Deus quer de nós, né? E às vezes a gente entra no deserto, não é todo o tempo que nós estamos no deserto, mas às vezes a gente entra, o Senhor leva você para o deserto. Se Ele precisar te trabalhar na tua vida, Ele vai te usar, Ele vai usar o deserto, Ele vai te levar no deserto. E existe vários tipos de deserto na nossa vida, né? Existe o deserto da saúde, que às vezes Deus permite que você fique doente, para ver o que você vai fazer, né? Que nem ali nós lemos Deuteronômio. Eu queria ver o que você ia fazer quando eu te botasse no deserto. Se realmente você ia cumprir os meus preceitos, os mandamentos, como é que você vai reagir? Então Deus, Ele às vezes nos leva para o deserto porque Ele quer ver a nossa reação. Ele quer ver como que você vai agir, né? Às vezes você perde alguma coisa financeira, toca no seu bolso, e o Senhor está só ali, vendo você, o que você vai fazer. Então, eu vejo aqui, né? Às vezes, o Senhor Jesus, ele foi levado para o deserto pelo Espírito Santo, mas o motivo de Jesus era outro. O motivo de Jesus é porque ele estava sendo preparado para o ministério. E ele ficou 40 dias no deserto. E quem que apareceu lá? Satanás apareceu lá. E apareceu lá e falou com ele. E falou para ele, foi usando todas as áreas, né? Se nós formos estudar, aqui dá mais uma pregação. Mas Jesus foi tentado pelo diabo. Quando você está no deserto, o inimigo vai falar para você: você não é filho de Deus?
Por que você está passando por isso? Quem já ouviu isso? Mas você não é filho de Deus? Não foi isso que o diabo falou para Jesus? Se você continuar lendo ali, você vai ver. Se você é filho de Deus, manda essas pedras aqui se transformar em pão. A primeira coisa, mexe aonde? No estômago do ser humano. E lá no deserto também, se nós compararmos as duas, a gente vai ver lá em Deuteronômio lá, que Deus deixou o povo passar fome. Por quê? Para que o povo dependesse dele. E aqui Jesus, o que Jesus usou? A palavra de Deus contra o diabo. Então a nossa arma contra o diabo é a palavra de Deus. Nós temos que ver o exemplo do nosso mestre. Como que ele venceu o diabo? Foi com a palavra de Deus. E o diabo ainda mais, ele foi lá e distorceu a palavra. Ele distorceu a palavra. E depois ele falou para Jesus aqui, que aos seus anjos ordenará a teu respeito para que te guardem. Aí Jesus falou assim, não é desse jeito não. Também está escrito isso, se a gente for ler aqui, né? Então, aqui ó, que fala, que vê, vamos ler em Mateus, nós estamos lendo o capítulo 4. Vou ler aqui, porque eu gosto de ler. Então, nós lemos aqui o primeiro, né? A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É a mesma palavra que nós lemos lá em Deuteronômio. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhes todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. E com isso o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Então nós vemos aqui o diabo tentando Jesus na parte da fome, no corpo, no estômago. Depois nós vemos Jesus sendo tentado para que ele fosse o super-homem, né? Que ele podia se jogar, que não ia acontecer nada com ele. E depois nós vemos ali o diabo querendo a adoração de Jesus, e Jesus mandou o diabo, depois que ele falou pela palavra, está escrito. Então, o que nós aprendemos com Jesus aqui? Que o diabo vai nos tentar quando você estiver no deserto. Deus te leva para o deserto, Deus observa você no deserto, se você vai depender dele, e depois o diabo também vai estar lá te assistindo. E o diabo vai fazer o quê? Ele vai tentar pegar você na palavra. E se você não está firme na palavra, ontem a pastora falou da palavra, a pastora pregou sobre a palavra de Deus. E nós vemos aqui que o inimigo, ele vai usar a palavra, né? E vai distorcer. E se você não estiver firme na palavra, como é que você vai lutar? Porque o inimigo lança, se ele não fala com você, se você não escuta ele vai usar pessoas próximas de você para te atacar.
Principalmente os da tua casa, da tua mais perto, da tua família. Às vezes no teu trabalho você não está nem esperando, a pessoa é usada para tirar você da presença de Deus, né? Esse é o foco, é tirar você da presença, desviar você, tirar você do foco. Você tem um foco, você tem um objetivo, né? O inimigo quer tirar você. Então, eu anotei mais um versículo que está lá em João 15:3. Diz assim, João 15:3: Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, no deserto tem falta de água. A água no deserto é escassa. E quando nós estamos no deserto, nós vamos precisar da água da palavra. É o que vai nos sustentar. Então nós precisamos da palavra, né? Eu vejo assim que fazem 26 anos que eu estou na presença de Deus. E o que me sustentou durante todo esse tempo é a palavra de Deus. Porque, né, o dia que eu descobri que a palavra de Deus era a minha bússola, se eu não tiver ela, eu vou para o caminho errado, eu vou me desviar. Porque se você está caminhando no deserto, se não a gente for comparar, né, nós estamos caminhando no deserto, nós estamos indo para a terra prometida, né? Nós não vamos ficar o tempo todo no deserto, mas nós estamos caminhando para a terra prometida. E o Senhor fala que nós já estamos limpos pela palavra que Ele tem nos falado, né? Tudo que tinha que ser dito já foi dito, já está aqui. Não tem mais nada para dizer, não tem mais nada para descobrir. Não existe mais nada para descobrir. Aqui a Bíblia, de capa a capa, é a história do povo que Deus escolheu, aonde esse povo passou, o que esse povo fez. Jesus veio. Depois que Jesus veio, ele nos entregou, ele veio, deu a graça dele, aí depois começa a contar a história da igreja, depois Apocalipse acabou, não tem mais nada, não tem mais novidade. A novidade está aqui, né? A palavra de Deus, ela vai se renovando todos os dias. Pode ler a palavra, que nem agora nós estamos no final de dezembro, né? Aí eu me pergunto assim, será que você conseguiu fazer aquela leitura bíblica? Não precisa levantar a mão, mas será que você conseguiu fazer a leitura bíblica anual da Bíblia? Você conseguiu ler a Bíblia no ano todo? Porque muita gente faz esses projetos no início do ano, né? Todo ano a gente faz projeto de vida, coloca lá os seus objetivos, os seus sonhos, o que eu quero alcançar naquele ano. E daí a gente vê, né, muita gente fazendo esse propósito com Deus, de ler a Bíblia o ano todo. Vou ler a Bíblia no ano todo. Tem vários, a minha tem aqui no final da minha Bíblia, tem ali para você ir marcando, tem a passagem que você deve ler naquele dia. Existe Bíblia que tem que já vem com a leitura. Eu tinha uma, mas eu acabei dando de presente a Bíblia, que era minha, já é a segunda que eu dei de presente. Porque a gente fala, né, que tem uma Bíblia muito interessante, é uma Bíblia que chama, se eu não me engano, aí não vou falar porque eu não me lembro agora, mas é uma Bíblia que ela começa em janeiro, ela tem a leitura do 1º de janeiro, depois no dia seguinte ela tem lá. Então, mas assim, uma parte do Velho Testamento, uma parte de Salmos, Provérbios e uma parte do Novo Testamento. Em 15 minutos todo dia você lendo, chega no final do ano, você lê a Bíblia inteira. E Salmos e Provérbios você repete 2 vezes. E daí a gente vê muita gente comendo só na colher do pastor. A pessoa vem na igreja e vem ali, se ela vier uma vez por semana, ela pega ela é alimentada somente com aquele versículo que o pastor leu no dia do culto.
e passa a semana inteira passando fome, porque o alimento do Espírito é a palavra de Deus. A pessoa quer mudança na vida dela, mas ela não deixa ser limpo pela palavra. Aqui ó, vós estáis limpos, já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então eu quero dizer, estou encerrando já a mensagem. Eu quero dizer para cada um de nós, porque primeiro Deus falou comigo. Deus falou comigo através de uma amiga minha. Ela falou assim: você já colocou isso na presença de Deus antes de começar a fazer? Aí eu regalei o olho e falei: não. Ela falou: então, coloque. A Bíblia diz, e ela me disse a palavra assim, que a Bíblia diz isso, a Bíblia diz que quando você coloca os seus planos na presença do Senhor, você vai ser bem sucedido. E eu não tinha colocado aquilo que nós estamos fazendo lá, nós estamos reformando a nossa casa. E daí ela falou para mim: coloca antes de começar na presença de Deus. E daí depois Deus me deu essa palavra e o Senhor trouxe primeiro para mim. Então, para isso que o Senhor às vezes coloca você no deserto, porque Ele quer falar com você, Eu a levarei para o deserto e lá falarei ao seu coração, que nós lemos em Oséias. E o Senhor às vezes quer falar conosco, e você não para. Você não para o Senhor falar com você. Você não perde, você perde teu tempo com tantas coisas, mas você não para. Então o que Deus faz? Então eu vou levá-la para o deserto, que lá no deserto eu vou falar com ela. Lá ela vai ter que me ouvir. Então eu não sei qual que é o seu deserto nessa noite, Eu não sei o que você está passando, o que está acontecendo na sua vida. Você sabe em que deserto você está, Se é na área financeira, se é na área da saúde, se é um problema que você não vê a solução, ou mesmo que seja pouca coisa, às vezes não é nada, mas aquilo se torna um deserto para você, porque às vezes Deus quer falar com você e você não deixa, não para Deus falar com você. Então o Senhor, Ele nos leva para o deserto, que lá Ele vai quebrar você, que nem nós lemos lá, Ele vai deixar você ficar com fome, que Ele vai mexer com a tua parte do estômago. Quando a gente fica com fome, você fica leão, Quando a gente está com fome, a gente vira leão, Todo mundo fica com fome, fica irritado, quer comer. Então o Senhor, Ele te humilha, Ele te quebra, Ele te dá, Ele te sustenta, E até marquei uma palavra aqui em Isaías que fala que lá no deserto Deus vai te encontrar, que você não vai passar o deserto sozinho, o Senhor está lá com você. Que nem ali Jesus foi alimentado pelos anjos, depois que Ele mandou o diabo embora, os anjos vieram servir o Jesus. Então você não está sozinho no deserto, mas é necessário que você passe pelo deserto, para que você dependa de Deus. Amém? E eu digo assim, olha, agora vai começar o ano de novo, faz um propósito com Deus de ler a Bíblia toda no ano que vem. Eu amo tanto a palavra do Senhor, eu não fico sem. Eu tenho 3 Bíblias baixadas no meu celular, 3 versões diferentes. Eu leio a Bíblia todos os dias, porque é o meu alimento, Se eu não tivesse esse alimento, você cai, você sai fora, perde tudo que você já conquistou, Eu falo a nível espiritual, A conquista que você tem, a liberdade que você tem no Senhor. Então, é isso que eu tinha, a mensagem do Senhor. Amém? Amém. Amém. Feche seus olhos. Coloque o seu coração na presença do Senhor agora. Olha para você, olha para dentro de você e veja o que está acontecendo no teu coração, Veja ali o que o Senhor está querendo com você. O que você está passando? Você está sendo humilhado, Alguém está te humilhando, alguém está falando, está te afrontando, O inimigo tem te afrontado através de pessoas.
você está doente, né? Está com alguma pessoa doente na família, né? O que está acontecendo na sua vida? Coloque agora na presença de Deus, né? Peça que o Senhor te mostre, né? Nós aprendemos hoje aqui que é o Senhor que nos leva para o deserto, né? Que lá no deserto você vai precisar do Senhor, você tem que depender dEle, então você tem que colocar tudo na presença dEle antes de você fazer, não é depois que você faz, é antes. A dependência de Deus, quando você ora antes, é porque você depende dEle. Você não vai fazer na tua força, no teu braço, você vai fazer na força do Senhor. Amém? Pai, eu te agradeço pela tua palavra, a tua palavra, Senhor, que nos alimenta, a tua palavra, Senhor, que nos dirige, as tuas palavras, Senhor, que puxa a nossa orelha quando a gente está fazendo a coisa errada. Te agradeço, Senhor, pelo seu amor, o seu amor, Senhor, que cuida, o seu amor que nos dá graça, que nos sustenta. E eu quero, Senhor, orar pela tua igreja nessa noite, Pai. Que o Senhor possa, Pai amado, alcançar a cada um agora neste momento. As pessoas que estão em casa, Senhor, que estão ouvindo essa palavra, que o Senhor possa, meu Deus, agora mostrar, que a pessoa possa compreender a situação que ela está passando, e que ela possa, que cada um de nós nessa noite possa ser dependente de Ti, que nós possamos ser dependentes de Ti, Senhor. É o que eu peço a Ti nessa noite, Pai. Clareia, Senhor. Abre os ouvidos espirituais da sua igreja. Tira as escamas dos olhos daqueles que estão enxergando, Senhor. Vem com o teu poder e com a tua graça sobre nós, Senhor. Abençoa a nossa vida, Pai. Ajuda-nos, Senhor, nessa hora. Se nós estamos fracos, Senhor, que o Senhor venha nos fortalecer nessa hora. Que nós estamos passando por situações difíceis, mas que nós possamos saber que o Senhor está conosco. Mesmo diante das situações difíceis, o Senhor está conosco, Pai. Nós possamos confiar em Ti, Pai, e acreditar que o Senhor tem o melhor para nós, Pai. É o que eu agradeço a Ti e te louvo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Aplauda o Senhor, aleluia. Graças a Deus, aleluia. O Senhor é maravilhoso, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória, glória, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus falou contigo, meu irmão? Ele falou, né? Ele fala conosco, amém? Você ouviu a palavra, agora faça uso dela. Viva essa palavra, viva, amém? Não, vê se você não precisa chegar até no deserto para ouvir. Você ouviu aqui, está calor, não está no deserto, mas é um calorzinho de Deus, aquele calor de Deus que está no teu coração nesse momento. E nós agradecemos a Deus pela palavra, viu, minha irmã? Deus abençoe em nome de Jesus. Eu quero aqui orar, eu não sei se tem alguém enfermo, mas eu vou orar pelos enfermos antes de agradecer. Pelo culto de hoje eu quero orar, se tem alguém enfermo, que seja alcançado, seja curado agora. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, colocamos todas as pessoas, Pai, que possam estar, Pai amado, com alguma enfermidade, com algum mal, Senhor. Neste momento, Pai amado, que a Tua unção, que a Tua graça, que a Tua misericórdia, que o Teu poder sarador, Senhor, meu Deus, alcance essas vidas, abençoe, Senhor, e cure, do alto da cabeça à planta dos pés, Teus filhos e filhas sejam alcançados, abençoados. Se alguma criança enferma, seja alcançada e abençoada. Eu te peço em nome de Jesus, que a Tua misericórdia, Senhor meu Deus, que é tão grande, Pai, possa nos alcançar neste momento e possa nos abençoar com cura, com libertação, meu Pai amado, com bênção sobre bênção, meu Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Senhor, em o nome de Jesus, amém? Senhor, te agradecemos pelo culto dessa noite, Pai, te agradecemos por cada um, Senhor meu Deus, que estava ouvindo, que estava prestando atenção, que deixou um momento para ouvir ao Senhor, que separou este momento para estar ouvindo ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, eu te louvo e te engrandeço, meu Pai, e te agradeço por tudo, Senhor. Leva-nos em paz e segurança, Pai, cuidando de cada um de nós, protegendo cada um de nós, e que possamos estar de volta à tua casa no próximo culto, para te louvar, bendizer e glorificar o teu nome, porque a ti seja a honra, a ti seja a glória, a ti seja todo o louvor, amém e amém, Senhor. Graças a Deus, amém? Recebe então a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus Pai,
A graça salvadora de Cristo Jesus, a mais doce comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com todos nós e com todo o povo de Deus. Aquele que crê, diga amém. Deus abençoe, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja. Eu te dou, minhas vontades entrego a ti. Nos momentos mais difíceis, quero ver sempre o teu agir. Os meus sonhos eu te dou, minhas vontades entrego a ti. Nos momentos mais difíceis, quero ver sempre o teu agir. Meu querer, meu prazer é te adorar, colocar meus problemas em teu altar, me entregar e deixar tua vontade me levar. Preciso de ti, eu espero em ti, muito além de uma canção. Sente teu mover, deixa preencher todo o espaço do meu coração. Preciso de ti, eu espero em ti, muito além de uma canção. Sente